Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de sexta-feira, trazendo informações muito importantes aqui do Brasil e aqui do lado também, coisas muito sérias que estão acontecendo, e compartilhando com vocês algumas situações e algumas curiosidades que dizem respeito a você que está me assistindo nesse momento. Bom, antes de entrarmos aqui nos temas, quero convidar você que está chegando agora e não nos conhecia, para que você, em primeiro lugar, se inscreva aqui conosco e conheça também os nossos outros vídeos. Se você gostar, compartilhe, recomende e não se esqueça, dê o seu joinha, o seu comentário e, se puder, se inscreva também no nosso clube de membros. Você aqui é muito bem-vindo e muito bem-vinda. Gente, começando aqui com algumas reflexões, né? Você certamente aí ficou antenado com o que você vai fazer na noite de Natal, como é que será a sua virada de ano, alguns projetos para 2024, mas pense que muitas pessoas que se interessam por política aqui no nosso país não terão essa oportunidade. Essas pessoas simplesmente destruíram uma boa parte das suas vidas e das suas famílias também. Me refiro, né, àqueles que se auto-intitulavam, né, como patriotas. Isso aqui é uma cena daquela primeira leva de pessoas que foram remetidas à Papuda e à Colmeia. Muitas dessas pessoas não vão poder fazer nenhum tipo de plano. Muitas pessoas vão passar esses dias todos sem ar-condicionado, sem a sua família, sem guloseimas, sem risos, tendo abraços apenas de outros detentos ali. Vocês imaginem o astral. Eles fizeram por onde, né? Fizeram por merecer, porque eles acreditaram em estelionatários, em vigaristas, em criminosos, em covardes, com a figura do inelegível, que fugiu do nosso país, né? Sem saber exatamente o que poderia acontecer. E fugiu levando produtos subtraídos, bens subtraídos da fazenda pública, que acarretarão para ele mais alguns anos de cadeia assim que as filas começarem a andar de uma forma mais consistente, com a caneta ali do senhor Paulo Gonet e também com as condenações que virão no Supremo Tribunal Federal. Então, quando você olha para isso aqui, você fala, olha, realmente, as nossas vidas estão muito melhores. Com detalhe, tá, gente? Se a figura do inelegível, com tudo que ele fez, com toda a máquina que foi utilizada para vencer as eleições, ele tivesse sido vitorioso, nesse momento, essas pessoas não estariam passando por isso. Aliás, quem estaria em situação muito preocupante seria você, seria eu, seríamos todos nós. Porque a corrosão que aconteceria no Brasil, ela estava para acontecer na mesma direção das coisas que estão acontecendo agora na Argentina. E isso vai merecer aqui alguns comentários, porque as situações de lá têm um paralelo com as coisas que acontecem aqui, que poderiam acontecer de uma forma muito dramática. Bom, e como se comportará o presidente da República em relação a essas criaturas? Lula e Dino discutem indulto de Natal em reunião nessa sexta-feira. Já se sabe que os patriotas, aqueles que atentaram contra a nossa democracia, não vão sair da cadeia, vão ficar ali encalacrados. Bom, e aí a gente só pode desejar para essas pessoas que reflitam, né, e percebam o mal que acontece quando elas acreditam nesse tipo de vigarista que esteve à frente do nosso país, que está solto por aí ainda, né, por enquanto. Bom, entrando aqui em assuntos concretos que dizem respeito à economia, hoje estão em alguns jornais as seguintes informações, né, que foram decididas ontem na Câmara Federal. Tesoura Seletiva, Comissão do Orçamento corta 6 bilhões do PAC e amplia emendas e dobra fundão eleitoral. E aí o Lindenberg Farias, ontem, fez um desabafo, né, que tem a ver com algo que o presidente da República precisa enfrentar. Disse Lindenberg Farias sobre essas manobras orçamentárias que chupam dinheiro do orçamento, nosso orçamento, que diga-se passagem, né? A maior parcela vai para pagar juros e girar a ciranda financeira. Disse Lindenberg Farias. Com um programa, ele falava do PAC. O que os senhores fizeram aqui essa semana foi tirar 17 bilhões do executivo, num orçamento já apertado, porque todo mundo sabe, é déficit zero. Tiraram 17 milhões do executivo da mão grande. O Lula veio ontem naquele ato da reforma tributária, junto com Lira, junto com Pacheco. Talvez ele não soubesse,
mas estavam preparando uma emboscada, afiando os punhais. É isso que estão fazendo aqui, senhores. As palavras são essas. Tiraram 17 bi. Na verdade, os investimentos do governo vão ser inferiores às emendas parlamentares. E não adianta tentar uma saída de última hora, senhor relator, com todo respeito. Porque o senhor ontem anunciou o corte de 17 bi do PAC. Agora fizeram uma engenharia, 6 bi da Previdência, tudo bem, caiu a inflação. Gente, vocês estão vendo os números, é que são números muito distantes da nossa realidade, né? 17 bilhões, 6 bilhões que o Lindbergh está falando. Agora ele vai especificar algumas questões aqui. Mas isso aqui dessa tabela 1 é uma loucura. Os senhores estão cortando de tudo que é institutos federais, de universidades. Estão cortando 40 milhões de farmácia popular. Estão cortando da educação 320 milhões. 44 milhões de auxílio gás. Lá no Rio de Janeiro tem um colégio, Pedro II, Tarcísio. Tarcísio, deputado Tarcísio, é o professor de lá. Cortaram 6 milhões do Pedro II. Vai fechar. É um ajuntamento de última hora mal feito. É uma bagunça orçamentária. Desculpe, relator, mas isso é uma bagunça orçamentária feito de última hora. Por quê? Porque esse Congresso se acha no direito de 17 bi a mais. De 37 para 53 bi. Que isso? Reajuste zero dos servidores públicos e 17 bi a mais para os parlamentares assim. É uma afronta ao executivo. Eu quero concluir só dizendo 30 segundos, senhor presidente. Isso aqui os senhores estão entrando em atribuições do executivo. É o executivo que tem que executar o orçamento. Meu amigo Danilo Fortes, aquele cronograma... Bom, gente, enfim, aí depois o Lindbergh foi rebatido ali pela senadora, que ficou pé da vida com ele, enfim. Mas só para a gente ter uma noção da ordem de grandeza, o Lindbergh está falando 17 bilhões, 6 bilhões. O Brasil paga 500 bilhões, em média, por ano, de juros, de ciranda financeira, de contratos que o Brasil, o povo brasileiro não tem a menor ideia. E sobre essa montanha de dinheiro, não há nenhum tipo de debate. E o presidente da República, de fato, ele fica refém desse tipo de situação, principalmente porque ele não está se comunicando com a sociedade sobre esses assuntos. Nós vimos muitos assuntos são colocados aí, o presidente faz um discurso aqui, outro acolá, mas uma questão objetiva que diz respeito a uma situação estrutural do nosso país, isso não está vindo ao debate. Daí a nossa cobrança permanente que o presidente faça lives com interatividade, escutando as pessoas, escutando as demandas e não só os grupos de auxiliares que ele tem ali ao seu redor, para ele entender muitas coisas que ele não pode não estar percebendo. Então, essa é uma questão vital, enfim, eu fiz questão de mostrar isso para vocês. E o debate político aqui no nosso país, se depender dessa extrema-direita, ele vai ficar sempre raso, vai ficar sempre na superfície. O Inelegível fez uma publicação hoje, sem ar-condicionado há 7 meses, pacientes do Hospital da Lagoa usam lençóis na janela para tentar conter o calor. Aí vai falando aqui que está se gastando dinheiro com ar-condicionado para um lado, mas não está para o outro. Aí o outro fala da viagem da Janja, aí o outro fala de uma minudência aqui. Nenhuma situação estrutural. Eles vão ficar ali como futriqueiros, chamando a atenção para manter cada vez mais unido essa turma que nós chamamos de universo paralelo do abismo, as pessoas que caíram no abismo envenenado do bolsonarismo. É o que resta para essas pessoas. Vou fazer essas coisinhas assim, Flávio Rachadinha colocou toque de Midas, só que ao contrário, tudo que a esquerda coloca a mão dá ruim. A promessa era passagem barata, a realidade é que você está passando férias no sofá da sua casa. Bom, já mostrei para vocês que essa patifaria aqui não corresponde com a realidade. Está se viajando muito mais no Brasil nesse final de ano do que nos anos anteriores. O turismo no Brasil cresceu, os indicadores todos vão nessa direção. O que encarece as passagens é o custo básico do querosene de aviação. Quando tem reajuste, de fato, os reajustes das tarifas vêm por aí. E aí não tem como escapar disso. Agora, tem um negócio, né? Os bolsonaristas, eles podem fazer uma caravana e irem morar na Argentina, ou pelo menos passarem lá uns 3 meses, circulando na cidade, no centro, com camisetas do Milei, com a foto do Milei, enfim, foto do Bolsonaro com o Milei. Aí sim a gente vai dizer, essa gente é coerente, essa gente sabe o que faz. Porque o Milei virou uma espécie de Chuck
o brinquedo assassino, né? O brinquedo portenho assassino. A Argentina tem protestos em várias cidades contra decretaço de Milei. Gente, só começou, tá? Eles fizeram um aparato repressivo como nunca se viu na Argentina nos tempos de democracia. Em 40 anos não se via o aparato repressivo que foi colocado. Policiais entrando dentro de ônibus, fotografando as pessoas, pegando documentos, jogando tintas em manifestantes, pessoas que estão ali para as pessoas ficarem marcadas. É um negócio assim absurdo. Mas os argentinos parecem que não estão se intimidando com essa história. Um decreto que tem mais de 360 artigos, 366 para ser exato, mexe com uma série de normas. E aí o que acontece? Os congressos argentinos, por diversas décadas, ficaram discutindo leis, debatendo, fazendo uma série de ajustes, apontando soluções para um lado, para o outro, regulamentando, desregulamentando. Aí vai um Milei numa canetada só e diz que isso tudo que aconteceu na história da Argentina não vale nada. O que vale agora é a figura dele, o monarca, o Chuck, o brinquedo portenho assassino. E aí a gente não deve esquecer a foto dessa turma aqui, né? Vamos guardá-la sempre, né? Para dizer para eles, vem cá, vocês não vão para a Argentina, não? Vão para a Argentina. Estão achando ruim aqui? Vão todos para a Argentina. Está acontecendo lá, é isso aqui. Vamos ver se eu vou mostrar aqui. Vamos lá. En la ciudad de Rosario, más de 20.000 personas en la ciudad de Rosario que ahora se han trasladado. Empezó en la plaza. Mais de 20 mil pessoas em Cidade de Rosário, fazendo manifestações, né? Eles estão fazendo manifestos em várias cidades, que foi em Córdoba ontem também à noite, né? Isso tudo, gente, coisa espontânea. E a polícia chegou lá baixando a pancada também, jogando gás de pimenta. Enfim, a situação para eles lá não está nada bacana, né? Medidas excessivas de Javier Milei preocupam a indústria e comércio na Argentina. Gente, virou a terra de ninguém. E aí ontem o Jornal Nacional, para fechar o nosso papo aqui, né, fez uma matéria que mostra a conexão da extrema-direita no Brasil, a extrema-direita na Argentina, o mercado e os veículos de comunicação. Depois de mostrar uma série de tragédias que estão se anunciando na Argentina, eles colocam quem para falar? O Maílson da Nóbrega, quase que dando razão integral ao Milei. A situação na Argentina, o problema deles lá é o Estado, né? Acompanhe aqui a matéria, que eu diria infame, né? Aquilo que a gente chama de ativismo político, ativismo econômico das organizações Globo. Acompanhe. O decreto seguirá em vigor e só perderá a validade se a maioria absoluta, ou seja, metade mais um, da Câmara e do Senado, votarem contra. O Partido Justicialista, principal partido de oposição, afirma que o decreto é nulo, inconstitucional e que oprime as instituições democráticas. O ex-ministro da Fazenda, Maílson da Nóbrega, diz que, com o novo pacote, Javier Milei tenta diminuir a intervenção do Estado na economia argentina. Eu acho que as medidas estão na direção correta, né? A Argentina tem um nível de intervenção estatal muito acima do Brasil. Isso inibe o crescimento da economia, isso atrapalha o ambiente de negócios e tudo mais, né? Então, fazer tudo... Isso aqui que é o ativismo econômico, o ativismo político disfarçado. Colocam uma pessoa, não fazem um contraditório, né? E aí, então, o problema na Argentina é que o Estado lá é muito forte. Lá eles têm saúde pública, universidade pública, educação pública. Eles têm ali um subsídio para o trabalhador pagar menos na passagem. Eles têm ali uma aposentadoria mínima. Enfim, tem serviços de infraestrutura que são ou que foram organizados para o Estado, então isso tudo tem que acabar, tem que ser a selvageria. Então o Milei, segundo o senhor Maílson da Nóbrega, está indo no caminho certo. Era isso que essa gente queria aplicar aqui no nosso país. O discurso do Paulo Guedes era o mesmo, só não aconteceu uma hecatombe maior porque houve muita resistência, porque o presidente da República aqui era um acéfalo.
era um pigmeu mental, uma pessoa que não sabia onde estava. Então, quem tocava tudo por trás era a turma do Paulo Guedes e das corporações todas que ficavam se digladiando para ver quem ia morder mais o bolso do povo brasileiro. Eles conseguiram muitas coisas, né? Tem alguns filhotes aí, como o senhor Tarcísio, que está querendo roubar, no português claro, o povo de São Paulo com a privatização da Sabesp, se não for impedida. Bom, aqui nós jogaremos luzes sobre essas criaturas. E meu amigo, minha amiga, se você tiver com algum tipo de preocupação nesse final de ano, lembre-se dos patriotas que agora estão na Papuda e na Colmeia, porque acreditaram nesses criminosos que ainda estão soltos aqui no nosso país, mas eles vão para a cadeia. Fico por aqui, gente. Um grande abraço. Até o nosso encontro mais tarde. Tchau.